Pode tocar, pode tocar. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, amigos que acompanham essa sessão das galerias e por meio da TV Assembleia, TVE, hoje, dia 10 de agosto, é uma data muito marcante para todos nós do Partido Socialista Brasileiro e, por que não dizer, para muitos políticos e pessoas desse país, que aprenderam a admirar e se inspirar no exemplo de caráter, na capacidade de liderança e no grande homem público que foi Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, ex-candidato à presidência da República, ex-presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro. Eduardo Campos completaria, no dia de hoje, 10 de agosto, 50 anos de idade. Ainda é difícil entender e aceitar sua partida tão precoce. Perdemos um amigo, um líder, um companheiro de luta. O Brasil perdeu um homem público honrado, de caráter e de nobres ideais. Mas o que nos acalenta e nos orgulha é que ganhamos um exemplo eterno de humildade, força e capacidade de lutar por justiça social, pelo avanço da democracia e por um Brasil cada vez mais desenvolvido e que proporcione qualidade de vida para todos os brasileiros. E, senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, no momento que o país passa por uma grave crise política e institucional, com grande carência de novas lideranças, a lacuna deixada por Eduardo Campos se faz ainda maior. Por isso, aproveito este momento para acionar a memória e recordar um pouco da trajetória vitoriosa desse grande líder socialista, amigo do Brasil e dos brasileiros. Em 10 de agosto de 1965, parte importante da história política pernambucana e brasileira começava a ser escrita. Nascia em Recife Eduardo Henrique Acioli Campos, filho da advogada e política Ana Raiz de Alencar e do escritor Maximiliano Acioli Campos, neto de Miguel Arraes. Com 16 anos apenas, Eduardo Campos iniciou o curso de Economia na Universidade Federal de Pernambuco e foi na universidade que iniciou a militância política no diretório da Universidade Federal de Pernambuco. Eduardo Campos formou-se em 1985 e no ano seguinte, 86, abriu mão de um mestrado nos Estados Unidos para ajudar a eleger o avô Miguel Arraes, governador do estado de Pernambuco. Nomeado chefe do gabinete do então governador, revelou o pernambucano inovador, de visão de futuro, participando decisivamente da criação da primeira Secretaria de Ciência e Tecnologia no Nordeste e da primeira Fundação de Amparo à Pesquisa daquela região, FACEP. No ano de 1990, Eduardo Campos, do Partido Socialista Brasileiro, concorreu pela primeira vez e se elegeu deputado estadual muito precocemente, com apenas 25 anos de idade. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco,
desempenhou como poucos o papel de liderança e destacou-se como um dos melhores parlamentares daquela legislatura. Como resultado, ganhou o prêmio Leão do Norte, destinado aos parlamentares com relevante atuação. 4 anos depois, enfrentou o desafio de concorrer à Câmara Federal e, com grande votação, 133 mil votos, se tornava deputado federal com apenas 29 anos. Em 1995, licenciou-se da Câmara dos Deputados e atuou como secretário de Estado da Fazenda no segundo governo Miguel Arraes. Com a confiança de seu povo, Eduardo Campos reelegeu-se deputado federal em 98, com a votação maior do estado do Pernambuco. E o trabalho e a capacidade de ajudar os pernambucanos através da política, fizeram Eduardo Campos ser novamente reeleito deputado federal em 2002. Reconhecido nacionalmente pela capacidade de articulação, foi considerado um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. A ascensão política desse grande líder prosseguiu e, em 2003, foi nomeado para o Ministério da Ciência e Tecnologia no início do governo Lula. Na política partidária, foi presidente do Partido Socialista Brasileiro a partir de 2005. Os planos de Eduardo eram ainda maiores, eram do tamanho dos desafios que seu estado enfrentava. Por isso, em 2006, Eduardo Campos disputou o governo de Pernambuco. Menosprezado pelos opositores e desacreditado pelas pesquisas, que lhe davam apenas 4% das intenções de voto, Eduardo Campos fez uma grande campanha, dialogando diretamente com a população. A forma verdadeira e transparente de fazer política, mais uma vez conquistou os pernambucanos. Ele foi eleito com 65% dos votos dos pernambucanos, governador do estado do Pernambuco, em 2006. Durante 4 anos, Eduardo Campos e sua equipe trabalharam de forma incansável, mudaram a cara de Pernambuco e devolveram à população o orgulho de sua terra e a esperança de futuro. A dedicação plena de Eduardo e os resultados conquistados garantiram sua reeleição com 82% dos votos válidos, a maior proporcionalidade das reeleições do país naquele momento. Nos 8 anos como governador, foi eleito por 5 vezes o melhor governador do Brasil. Percorrendo o Brasil, encontrou no rosto de cada brasileiro a fé e a energia para tocar o seu maior desafio político. E por onde passava, ganhava a confiança de milhões de pessoas. Porém, o inusitado findou-se essa parte da história política brasileira. Em 13 de agosto de 2014, Eduardo Campos morreu, vítima de um acidente aéreo, uma tragédia que comoveu todo o país. Na véspera, Eduardo havia pedido ao povo brasileiro: não vamos desistir do Brasil. Eduardo Campos deixou-nos um grande legado e a certeza de que a política pode ser feita com o coração, com coragem e a capacidade e responsabilidade. Com seu exemplo, mostrou ao país que a política séria e comprometida com os interesses públicos pode sim mudar para melhor a vida das pessoas. E o Brasil reaprendeu a sonhar. A saudade é grande. O espaço vazio do que Eduardo Campos ainda poderia realizar é visto em grandes proporções. Mas a nossa fé nos dá o discernimento e a capacidade de compreender que nada ocorre sem a permissão de Deus. E como homem público, partidário, que acredita na política como ferramenta de transformação para a sociedade, valorizo o exemplo ímpar de cidadania, desprendimento e de compromisso com o bem comum deixado por Eduardo Campos. Alguém que esteve entre nós durante menos de meio século, mas viveu tão intensamente as missões públicas que lhe foram delegadas, deixando sua marca de forma consistente na história política do nosso país. Esteja em paz, amigo e grande líder Eduardo Campos, porque aqui
Seguimos fazendo suas as nossas palavras de bravura no contexto da nova política. Não vamos desistir do Brasil. É essa a homenagem que nós prestamos em nome do Partido Socialista Brasileiro no Estado do Espírito Santo, a essa data que comemorava-se 50 anos de idade do nosso grande líder socialista, Eduardo Campos. Muito obrigado, senhora presidente, obrigado a todos os deputados e deputadas, obrigado aos capixabas.